Olá, novamente estamos aqui com o nosso consultor da Stonex, Leonardo Martini. Leonardo, a gente tem uma dinâmica muito grande no nosso mercado, vários pontos assim que interferem efetivamente na decisão do produtor em comercializar e também na definição de preços. O que a gente poderia, digamos, avaliar primeiramente de mais importante que vem acontecido agora nesses últimos meses e o que a gente vai ter logo aqui para frente? Obrigado pelo convite novamente, sempre um prazer estar aqui falando para o cooperado da Alfa. Os principais pontos daqui para frente que o produtor tem que ficar antenado, primeiramente, safra da Argentina, com toda essa loucura que está tendo climática, a Argentina deve vir com quebra novamente, né? Isso vai ajudar a suportar um pouco os níveis dos preços, principalmente no mercado internacional, principalmente falando de soja, né, e farelo. Mas a safra aqui é gigantesca, né? A gente está com problema no Rio Grande do Sul, realmente, o Rio Grande vai ter de novo uma quebra, mas o Centro-Oeste vai compensar, mais do que compensar essas quebras, e o Paraná também está vindo com uma safra excelente. Então, acho que tranquilamente o Brasil tem uma safra acima de 150 milhões de toneladas. O nosso número até fala em 154 milhões de toneladas, né? Então, realmente, isso pressiona o mercado, né? O produtor tem que ficar atento a isso. Os fretes, né? Lá na Lua, porque ninguém tem espaço, todo mundo precisando de caminhão para movimentar tudo isso. Então, acho que são fatores aí negativos olhando do ponto de vista interno, né? Mesmo com esse cenário externo um pouco mais com um viés altista, eu diria, né? Até definir o tamanho da safra argentina, mas eu acho que isso não vai ser suficiente para manter aí um cenário positivo de preço, pelo menos nos próximos 2 meses, que é quando a gente vai ter a colheita deslanchando e toda essa soja brasileira vindo para o mercado. Um fator importante que nós temos neste ano é a baixo volume que o produtor comercializou. Sim. Esse baixo volume de comercialização por parte do produtor, ele também traz menos navios, menos estrutura, menos tudo. Exato. E esse é um fator preocupante. Qual é o grau de preocupação nesse fator? Luiz, ele é um fator que influencia bastante, né, toda a dinâmica do mercado, porque o produtor não vindo para o mercado, não vindo vender, a gente tem, né, essa cadeia, ela não continua o processo, né? Então a gente precisa também ter essa comercialização, ter esses negócios acontecendo para a gente fomentar, né, o comprador continuar vindo buscar. Se o produtor aqui não vende, o produtor americano em algum momento ele vai vender e esse comprador ele deixa de vir para o Brasil e vai buscar essa soja em outra origem, né? Então isso também afeta toda essa dinâmica da cadeia. Essa falta de comercialização não vai empurrar do momento do cara chegar e ocupar o seu espaço dos armazéns, as cooperativas ocuparam seus espaços, alguma coisa nesse sentido ou não? Eu vejo a gente tendo esse risco, porque como eu falei, a safra é tão grande que do ponto de vista do comprador, ele não precisa agredir o mercado. Isso vai acontecer naturalmente, porque ninguém vai ter espaço para tudo o grão, né? Então, não só espaço, mas logística também. A gente ainda está exportando milho em pleno fevereiro. Provavelmente a gente vai exportar milho durante março também. Não tem caminhão para escoar milho e soja. Então, daqui a pouco o comprador ele começa a selecionar e ele vai enchendo a barriga, né? A gente fala que o comprador ele vai preenchendo a caixinha. Então ele já comprou agora para embarque no fevereiro, já está comprando lá para março, daqui a pouco já está enchendo no abril, e a hora que o produtor precisar, porque eu acredito que todo mundo tem a conta para pagar, tem os custeios para pagar entre abril e maio aí, pode chegar um momento que a liquidez do mercado vai diminuir. E o cara fala, não, eu compro a tua soja, mas agora o pagamento é só junho, só julho, porque eu vou embarcar essa soja só em maio, junho. E isso vai sendo jogado para frente. Então, o produtor que tem conta para pagar nos 2 próximos meses, ele precisa estar atento a isso, porque pode chegar um momento que a gente vai ter esse problema de liquidez no mercado, apesar, né, da safra gigantesca, mas o mercado ele vai absorvendo isso e ele tem um limite, né, mensal de volume. Posicionando assim, o quanto mais de volume de safra você acha que a gente vai ter nas projeções normais, em torno dos 20 milhões de toneladas a mais,
que nós tivemos na média mesmo com a quebra da safra argentina, essa ideia? Luiz, 26 a 27 milhões de toneladas, sendo mais específico, é o nosso número hoje. Eu jogando a Argentina já para baixo de 40 milhões de toneladas, que é um número nosso em torno de 38, um número informal. Nosso número formal ainda em 40, mas a gente já começa a olhar para baixo de 40, 38 milhões de toneladas. Mas Brasil vindo com 154 e Paraguai com 10, que é hoje o nosso número, eu acho que a gente tem aí em torno de 26, 27 milhões de toneladas a mais do que a gente teve no ano passado. O que mais o produtor precisa estar de olho que pode impactar efetivamente no preço nos próximos dias? A gente volta ainda, né, a olhar o clima, então toda essa migração de uma laninha para El Niño que os institutos meteorológicos estão apontando que a gente deve haver ao longo do ano. A gente sabe que El Niño é um fenômeno que ele beneficia muito a safra americana, né? Então o produtor tem que ficar atento porque a gente está partindo, apesar da quebra da Argentina, a gente vê que o Brasil é mais do que suficiente, né, para atender essa demanda, mesmo com a quebra na Argentina, e a gente precisa lembrar que a partir do meio do ano o foco é todo a safra americana. Então, se a gente tem realmente o El Niño se consolidando ao longo do ano, a tendência da gente ter uma safra americana maior do que a gente viu nos últimos 2 anos, que também quebrou, né, anos de laninha, é uma pressão, né, ao longo de todo o ano. Eu vejo esse ano muito semelhante com 2019, que a gente teve o mercado trabalhando pressionado ao longo do ano inteiro porque tinha disponibilidade tanto internamente quanto no mercado externo de soja. Então isso pode acabar frustrando o produtor. Você pode me falar de demanda para essa nossa soja toda aí, tanto da soja sul-americana como a soja americana? A demanda ela existe, né? A China, que é o principal cliente, mas olhando a demanda mundial pela soja e pelo milho como um todo, ela é crescente ano a ano, né? A gente continua vendo esse controle um pouco mais efetivo do coronavírus, principalmente na China, que passou 2022 quase inteiro em lockdown, ela é uma sinalização positiva, tanto que a gente trabalha de um crescimento de importação de 91 para 96, 97 milhões de toneladas de soja, né, da China. Então a demanda é positiva, ela é crescente. Só que se eu tenho um Brasil com 154 milhões, né, América do Sul, esses 3 países, com 27 milhões a mais do que o ano passado, Estados Unidos sai de 116 que produziu ano passado para 123, 124, que é o histórico dentro de uma área, dentro de uma produtividade normal, a gente já está falando de mais de 30 milhões de toneladas só de soja, né? O Brasil, o ano passado, a gente teve uma safra de milho gigantesca, né, acima de 100 milhões de toneladas, somando inverno e verão, só que o mundo quebrou. Europa quebrou, China quebrou um pouco o milho, Estados Unidos quebrou muito o milho, e isso Ucrânia em guerra e quebrou também, né, por causa do clima. Então isso permitiu que os preços do milho não caíssem mesmo com uma safra gigante interna. E aí agora você vem somando. Então falamos da soja, o milho. Nossa projeção de safrinha esse ano são 100 milhões de toneladas. Então 5% a mais do que foi no ano passado. Os Estados Unidos se sai de 348 para 390 milhões de toneladas, que também é o normal dentro da área que eles vão plantar, né? E aí Europa também, se o El Niño é bom para os Estados Unidos, é bom para a Europa, é bom para o hemisfério norte inteiro. Mas olhando esse contexto hoje de recuperação mundial, tanto de soja quanto de milho, o produtor precisa avaliar o quanto ele espera que o preço suba ao longo do ano, né? Quais são as variáveis que fariam esse preço subir ao longo do ano? O que você comentou antes, que é a relação que o ganho estaria no financeiro e não no aumento do produto. Exatamente. O produtor precisa colocar, será que vale o risco? Se eu vender hoje e aplicar o dinheiro, eu estou tranquilo, eu vou ter esse rendimento lá na frente com certeza. Para a soja subir, quais são as variáveis que fariam essa soja subir? Uma quebra novamente nos Estados Unidos, mas o clima está mostrando que vai dar tudo certo. Então, assim, o produtor ele precisa realmente colocar ali essas questões e refletir bastante sobre isso. Em relação à gripe aviária, Perfeito. Começou na Argentina, está no Uruguai agora. O que podemos dizer desse fator aí? Luiz, a gente está acompanhando e a gente olha a BMF principalmente, né, a cotação na bolsa do milho na BMF, que é a referência de preços do mercado interno. A gente tem visto esse reflexo já, caiu acho que R$2, R$3 a BMF nesses 2 dias.
e o mercado, aparentemente, ele já está antecipando como inevitável a entrada dessa contaminação no Brasil. Mas isso vai afetar todo o nosso processo Totalmente, né? Porque o volume de consumo da indústria de aves, né, de milho, de farelo, de soja, ele é gigantesco, né? Se porventura a gente tem um problema até a gente ter um combate, até o saneamento desse problema, a gente não saberia dizer o quão impactaria realmente no consumo, porque daqui a pouco você vai ter que abater, né, as aves para tentar resolver o problema do vírus, né, de se espalhar a contaminação, e isso obviamente vai impactar no consumo de milho. Então vai sobrar mais milho no mercado, vai sobrar mais farelo no mercado, consequentemente soja, e isso também seria um fator extremamente negativo para os preços. Eu acho que a gente precisa acompanhar isso de perto. Você tocou aí num ponto extremamente importante, porque já existem vários focos na Argentina, hoje foi divulgado também um foco no Uruguai. Eu vi que também ontem teve algumas granjas sendo testadas no Brasil, graças a Deus deu negativo, mas a gente precisa ficar olhando, porque realmente é muito próximo. A atenção, digamos assim, do produtor ao mercado, ela é fundamental para a tomada de decisão e a decisão mais correta. E o que a gente pode colocar para vocês, é que a gente sempre vem aqui, trazer informações para que o produtor possa discernir efetivamente qual é o melhor caminho que ele possa tomar na sua decisão. Obrigado, Perfeito. Leonardo. A gente Obrigado, volta daqui a 2 a 3 meses para conversar mais um pouquinho sobre o mercado.